Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 26 de abril de 2022. Seja muito bem-vindo aí ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos dar sequência aí na leitura do livro de Deuteronômio. Hoje vamos falar dos capítulos 19, 20 e também do capítulo de número 21. Esses capítulos, eles têm uma característica muito interessante. Lendo ele com cuidado, você vai... Lendo eles, né? Lendo ele não, são três. Então, lendo-os com cuidado, você vai perceber que o legislador Moisés, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha uma preocupação muito grande aqui com a justiça e com a vida humana. Eu quero ler um versículo, mas na verdade eu vou ler esse versículo porque ele põe em marcha todo o assunto dessa porção. Mas ele não resume toda a porção. Vou usar ele só como um exemplo aqui para a gente poder entender. Que é Deuteronômio 19, versículo 1. É o primeiro versículo aí dessa porção. Ele fala assim, Deuteronômio 19, 1. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, e aí Deus vai falar algumas coisas relacionadas a como se dará essa ocupação, a expulsão das nações que vivem ali na terra. O que acontece aqui? Moisés, ele está meio que, de certa forma, revendo toda a lei. Ele pega a lei de Deus e ele vai fazendo o seu último discurso, porque depois aqui no final de Deuteronômio vocês vão ver que Moisés morre. E aí o que acontece? Nesse resumo que Moisés está fazendo da lei, ele chega nesse ponto aqui, que é o ponto onde Moisés vai tratar das questões relacionadas à justiça, especialmente relacionada à vida. A justiça quando a vida de alguém é retirada ou quando a vida de alguém está em jogo. Por exemplo, no capítulo 19, ele vai falar das cidades de refúgio. O que eram cidades de refúgio? Eram cidades escolhidas para abrigar homens e mulheres que haviam assassinado outras pessoas de forma involuntária, sem propósito, sem... como é que eu vou dizer? Não é obrigatoriedade. Não, matou sem querer. Matou sem querer. Então as cidades de refúgio serviam para isso. Depois ele vai falar das testemunhas. Se você testemunhar contra alguém de forma mentirosa, o que acontece. Depois no capítulo 20 ele vai falar das leis da guerra. Depois no capítulo 21 ele vai falar dos homicídios não desvendados. Depois ele vai falar do casamento com uma mulher prisioneira, como que a vida dessa mulher tinha valor. Depois ele vai falar do direito do filho mais velho. Depois ele vai falar dos filhos rebeldes. Enfim, ele vai inclusive falar no finalzinho aqui do capítulo 21 sobre como deveriam ser tratados indivíduos que haviam cometido crime. Isso tem muito a ver com o que nós falamos no culto domingo. Domingo a gente falou do capítulo 3 de Esther, quando Amã publica lá junto com Xerxes uma lei para exterminar todos os judeus. E aí a gente falou do valor da vida. Então, de certa forma, eu quero recuperar alguns conceitos que a gente tratou no domingo, porque é o que está em voga aqui na história de Moisés também. Quais são esses valores? O primeiro deles, por que a Bíblia apresenta a vida humana com um valor incalculável? Por que a Bíblia mostra a vida humana de um ponto de vista ou de um valor que não há como calcular? Em primeiro lugar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a lei de Deus, ela buscava, especialmente essa que acabamos de falar, toda a lei de Deus, ela buscava preservar a vida. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o próprio Moisés falou aqui de exterminar povos. Por que isso aconteceu? Exatamente porque esses povos eram homens extremamente cruéis e eles também eram exterminadores de povos. Então, o que Deus fez, até o segundo ponto que a gente vai falar aqui, é usar a força que ele tinha para parar um mal muito maior. Mas voltando aqui ao assunto, que é o primeiro ponto, fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
nós temos que nos lembrar que Jesus, ele veio trazer vida, mostrando exatamente que Deus, ele restaura esse aspecto em nós, o aspecto da imagem e semelhança de Deus. E quando nós destruímos alguém, quando de alguma forma nós destruímos outra pessoa, nós estamos denegrindo a imagem do próprio Deus. Isso pode ser feito de maneira justa, você pode estar destruindo alguém de maneira justa ou injusta, ainda assim estamos destruindo a imagem de Deus. Aí você fala, pastor, mas eu não destruo ninguém. Jesus, ele vai falar em Mateus 5, no Sermão do Monte, sobre a lei de não matarás, um dos 10 mandamentos, que é o não matarás, e ele fala exatamente do perigo de nós matarmos pessoas com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. As fofocas, e a gente sabe o quanto fofocas são danosas, são perigosas. Então, as fofocas são formas de destruir a imagem de Deus. Quando nós falamos mal de alguém através de uma fofoca, nós estamos destruindo a imagem de Deus através de mentiras que nós criamos na nossa cabeça, e aí nós começamos a falar essas mentiras e destruímos a imagem de Deus através da destruição da imagem da própria pessoa. Os enganos, as conversas que são enganosas, enfim, várias maneiras de, dentro dos relacionamentos, nós destruímos a imagem e semelhança de Deus através daquilo que nós falamos. Então nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós nos referimos às outras pessoas, porque essas pessoas, elas carregam a imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos nos referir a essas pessoas de qualquer maneira. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, que eu disse agora há pouco, ele diz que se alguém disser tolo, ele já é passível de punição. Olha só que coisa interessante. Então, cuidado com a forma como você vai se referir às pessoas. Eu carrego comigo uma regra, e aí a natureza carnal às vezes me faz esquecer dessa regra, mas não deveria. Mas eu quero compartilhar essa regra com vocês. Eu carrego uma regra que é o seguinte: se a pessoa não está aqui para se defender, nós não podemos falar dela. E essa é uma regra que eu uso de forma geral nas minhas conversas. Se alguém não está próximo, é melhor não falar dela, porque eu posso cometer ali uma injustiça, e isso é muito grave. Então, cuidado com a maneira cuidado com a maneira pela qual você se refere às pessoas, porque você pode estar ferindo, denegrindo a imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, só Ele, só Deus, por isso que o valor da vida é alto, só Deus tem o direito de dar. Quem dá a vida é Deus. Então, Ele, como aquele que dá a vida, é o único também que tem o direito de tirar a vida. E isso nós vamos ver aqui no próprio texto de Moisés, porque ele é rígido, Deus, com relação às leis de proteção à pessoa, mas ele também é rígido com aqueles que tiram a vida de outras pessoas. E ele pode fazer isso porque ele é Deus. Alguém disse assim, não, Deus não pode dar uma lei, não matarás, e ele matar. Ora, óbvio que ele pode dar. Por quê? Porque ele é o dono da vida, ele está acima disso, ele é superior a isso, ele é superior a essa própria lei. Por quê? Porque ele criou o homem e a lei que vai reger ao homem. Então, ele tem o direito de dar e também o direito de tirar a vida. É interessante que Jesus, ele assumiu para si essa prerrogativa. Quando estava lá, no julgamento de Pilatos, ele fala, Pilatos, eu tenho o poder de dar e de tirar a vida. Então, se alguém tem dúvida de que Jesus era Deus, essa é uma boa prova de que ele usava prerrogativas divinas, prerrogativas de dar e também de tirar a vida, e isso é muito interessante. Agora, nesse ponto, só Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Você pode se perguntar, pastor, e se eu fui o ofendido? Será que Deus estabelece alguma forma de restaurar a justiça quando eu sou agredido? Quando eu sou caluniado? Quando eu de alguma forma sou ofendido através de ações? Enfim,
coisas que outras pessoas podem fazer comigo. O que você está falando aí quando eu vou ofender alguém, denegrir a imagem de alguém? Mas quando eu sou a pessoa que é ofendido, quando eu sou a pessoa que alguém me denegriu, aí o caminho, Deus tem um caminho para isso. São 3 instâncias de apelação nesse caso. Deus, o próprio Deus estabelece essas 3 instâncias de apelação. Então, por exemplo, lá em Romanos 13, Deus vai falar que o Estado, através, né, do apóstolo Paulo, ele vai falar que o Estado ele tem o poder da espada para punir os maus e para abençoar, né? Não sei se a palavra seria abençoar, mas para defender o bem, o bom. Então vamos lá. O Estado tem o poder da espada para premiar os bons e punir os maus. Então, se alguém te fez algum mal, especialmente que te trouxe prejuízos, e isso tem espaço para uma apelação do Estado, você deve fazê-lo sem nenhum problema, porque isso é prerrogativa da Bíblia. Ela diz que esses casos poderiam acontecer. E o Estado ele tem que ser justo na aplicação destas leis, mesmo que às vezes a gente não vai ver isso por aí, né? De vez em quando as coisas não andam muito bem, mas o ponto é que isso é uma prerrogativa que Deus estabelece para o Estado. A segunda instância de apelação é a igreja. A igreja. Mateus capítulo 18, o próprio Senhor Jesus vai falar de se você tem alguma coisa com o teu irmão, vá até ele. Exatamente para que a fofoca seja interrompida. Não vá até outras pessoas, vá até ele. Se ele te ouvir, ganha o teu irmão. Se não te ouvir, vai com mais um. Ou seja, tenta uma segunda vez. Se ele te ouvir, ganha o irmão. Se não ouvir, aí é interessante. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. O que a Bíblia diz? Leva para a igreja. Depois que a igreja analisar o caso, a igreja vai tomar uma medida, vai chamar essa pessoa, né? O texto de Mateus 18 diz isso. Se ele ouvir a igreja, beleza. Se não ouvir, aí a igreja deve considerá-lo gentil e publicano. Então, o segundo instância de apelação é a igreja. Mas tem um terceiro tribunal de apelação, e esse talvez seja o melhor, que é diante do próprio Deus. Então, leve as ofensas que você sofreu para o próprio Deus. Perdoar também é entender que você está levando para Deus as suas demandas. E aí você está confiando. Perdoar é confiar que Deus, Ele é a única pessoa, o único ser capaz de fazer justiça de fato. Então, leve também para Deus. Meu Deus, eu preciso falar nisso. São 14 minutos já de devocional. Vamos andar para frente aqui. Terceiro, um alto preço foi pago por pessoas. Moisés disse, né? Vida por vida. Ele disse olho por olho, dente por dente e vida por vida. Se eu não me engano, está aqui no capítulo 20. Final do capítulo 20? Não sei. Tá aqui em algum lugar que eu li hoje. Moisés falando vida por vida. Aqui, ó. Final do 19. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Moisés está falando, vida tem que ser paga com vida. Por isso que Jesus entregou sua vida por nossa vida. E se no ponto anterior a gente falou sobre Jesus ser divino, aqui a gente fala sobre Jesus ser humano. Se ele não fosse humano, ele não poderia entregar a vida dele, porque é a vida de um humano pela vida de um humano. Ele entregou a vida dele pela minha vida, para pagar o preço da minha vida. Eu me lembro de um irmão, né, que chegou para o pastor e falou, pastor, aqui na igreja ninguém me valoriza, eu não tenho valor nenhum. Aí o pastor falou, mas como assim, meu irmão? Ele falou, olha, eu faço tudo aqui, eu arrumo os bancos da igreja, eu arrumo as instalações elétricas, eu arrumo as instalações hidráulicas e ninguém me valoriza nesta igreja, pastor. Aí o pastor falou com ele assim, meu irmão, mas o seu valor está muito baixo. Você acha que você vale o que você faz para os bancos, para os fios ou para os canos? Não, seu valor é muito maior. Seu valor é a vida do próprio Deus em Jesus. Então, quando nós nos sentimos desvalorizados, nós temos que entender o preço que foi pago por nós. Foi pago um altíssimo preço pela nossa vida. Um preço que nós mesmos não poderíamos pagar, nem com as nossas economias de uma vida inteira. Então, nunca devemos nos esquecer isso. O valor da vida é representado por aquilo que Jesus pagou por nós.
Bom, moral da história para a gente concluir. Destruir vidas e pessoas humanas é agredir ao próprio Deus. Por que eu pus vida e pessoas humanas? Porque os abortistas defendem que vida humana é uma coisa e pessoa humana é outra coisa. Não importa. Se você destruir vida ou pessoa humana, você está destruindo o próprio Deus. Então não faça isso. Tenha muito cuidado com vidas humanas. Elas têm um alto preço para Deus e nós devemos levar isso em conta durante os nossos relacionamentos. E esse é o nosso desafio. Qual é o desafio do Léo desta terça-feira? O desafio do Léo é: lembre-se sempre, Jesus morreu por pessoas. Então, antes de você fazer qualquer coisa com alguém, lembre-se, Jesus morreu por pessoas. E ele tem um apreço muito grande por estas pessoas. Então, muito cuidado. E se alguém te ofender, não fique preocupado. O próprio Deus vai olhar por isso, porque você também é criado à imagem e semelhança de Deus, e aqueles que estão em Cristo ainda tem mais. Foi pago um alto preço por eles. Então, muito cuidado mesmo nas suas relações, para você não fazer, ou para você não, de alguma forma, não denegrir a imagem de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós queremos agora, nesta manhã, louvar o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua graça e Teu amor. Queremos, Senhor Deus, nos colocar diante do Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, porque nós às vezes não medimos o tamanho dos nossos atos, especialmente contra pessoas, e isso traz prejuízo, isso traz dor, e isso é muito ruim. Por isso ajuda-nos, Pai, a olhar para a Tua palavra, a seguir a Tua palavra quando somos ofendidos, quando pessoas nos ofenderem, que nós possamos buscar, Senhor Deus, não a vingança, mas buscar, Senhor Deus, mostrar para essa pessoa que ela precisa do arrependimento. A ofensa causada contra nós é, em primeiro lugar, uma ofensa causada contra o Senhor. E o arrependimento é a única maneira de curar isso. Senhor, também quando ofendemos alguém, que o Senhor nos dê graça para reconhecer isso e, em arrependimento, buscar a face do Senhor para que haja cura e restauração nesses casos. Pai, ajuda-nos, porque nós não sabemos como conduzir as coisas. Precisamos que o Senhor nos dê graça. Por isso oramos e fazemos isso em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.